Olá, como vai? Eu sou o professor Francisco Medeiros. Quero saber como é que vão ser os estudos, como é que vai a sua saúde, como vão ser os objetivos. Será que você está parado, sem se mover? Será que você está gastando energia para produzir movimento? Será que você está parado na procrastinação? Ou será que você está produzindo movimento, você está gastando energia para sair da sua inércia? Agora, é claro, sem nos esquecermos que a gente toma uma decisão, em seguida vem as consequências. Portanto, precisamos pensar direitinho. Quando a gente pensa em tomar decisões, é importante lembrar que as consequências são inevitáveis, elas vão acontecer. Na realidade, o que eu quero falar com você, se você está parado, a gente pensa na lei da inércia. Se você toma muitas decisões e quer sair do lugar, a gente pensa na segunda lei, não mais a lei da inércia, que é a primeira. E quando a gente fala que toda ação produz uma reação, a gente está pensando na terceira lei, seriam as consequências do ato produzido. Na realidade, o que quer dizer a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Diz que um corpo em repouso tende a permanecer perpetuamente em repouso, com velocidade igual a zero. Como se fosse uma pedra parada perpetuamente no mesmo lugar. Ou, se um corpo for colocado em movimento, ele tende a permanecer perpetuamente em movimento. Por exemplo, essa mesma pedra poderia ser arremessada no espaço e se mover perpetuamente, ou seja, com velocidade CTE, velocidade constante. Essa é a ideia da lei da inércia, que não tem fórmula, assim como a terceira lei não tem fórmula. A segunda lei tem fórmula. Força resultante é massa vezes a aceleração. Essa caneta ela tem massa. Se eu produzir uma força, a consequência será uma aceleração. Fr é a força resultante, que é dada em newtons. M é a massa de um objeto, por exemplo, uma caneta, a massa tem que ser dada em quilogramas. E o A significa aceleração. Unidade de medida é sempre metros por segundo ao quadrado. Na realidade, quando a gente falava em aceleração, a gente admite que uma velocidade está aumentando ou a velocidade está diminuindo. Por que um corpo muda a sua velocidade? Na verdade, ele acelera porque antes lhe foi aplicado uma força. E por falar em aceleração, o MV, movimento uniformemente variado, possui as 4 equações principais da cinemática. A letra A no MV corresponde ao significado de aceleração, o que significa dizer que a velocidade vai aumentar ou a velocidade vai diminuir. Agora, pense no seguinte, a terceira lei ela não tem fórmula. FAB, a força de A em um corpo B é igual à força de B em um corpo A. Essas duas barras são chamadas de módulo, o que significa dizer que um pode ser positivo e o outro pode ser negativo, mas em módulos seriam valores iguais. Eu posso ser o corpo A, o quadro pode ser o corpo B. Então, se eu encostar no quadro, A aplica uma força de ação no corpo B, que é o quadro. O quadro reage na minha mão com o mesmo módulo, ou seja, mesma intensidade. Quanto maior for o impacto no quadro, maior será a reação na minha mão. Com a mesma direção, nesse caso uma direção horizontal, e sentido oposto, sentido contrário. Porque se eu estou aplicando uma força daqui para o quadro reage em sentido contrário do quadro para mim. Se a ação está indo, a reação está vindo, com sentidos, portanto, contrários. Como isso acontece no cotidiano? Eu posso imaginar um trem em movimento, se deslocando para frente. O que vai acontecer com essa esfera? Se essa esfera está conectada por uma mola ao próprio trem. Se ele estiver parado, a aceleração vale zero, lei da inércia. Se ele estiver com velocidade constante, a aceleração vale zero, lei da inércia. Não tem por que a mola ser esmagada, comprimida e nem expandida, esticada. Porém, se o trem acelerar repentinamente, imagina uma pessoa parada dentro do trem. Se ele acelera, o corpo é jogado para trás. A mola vai ser jogada para trás. A esfera está puxando a mola para trás. E se o trem parar do nada? A esfera continua em movimento. A esfera continua em movimento. Portanto, ela vai comprimir a mola.
Agora, portanto, nunca esquecer. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton é a única que tem fórmula. Força é massa vezes a aceleração. E terceira lei não tem fórmula. É ação associada à reação. Da segunda lei, o conceito de a aceleração está intimamente ligado às 4 equações do N u V, que chamamos de movimento uniformemente variado. Tudo bem? Pois bem, quando a gente fala em movimento uniformemente variado e leis de Newton, é bastante importante saber como essas perguntas caem em questões de vestibular. E eu vou ler agora para você, tudo bem? Observe. Pois bem, deixa eu fazer para você uma questão que foi enviada para o meu Instagram, Exatas com Francisco Medeiros. Essa questão caiu no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e aí o estudante questionou as alternativas propostas por essa questão. A questão diz o seguinte, ó. 2 dinamômetros A e B estão ligados como mostra a figura. Sejam F1 e F2 as leituras dos dinamômetros A e B, respectivamente, quando se aplica uma força F na extremidade livre do dinamômetro. Nessas condições, podemos afirmar que letra A, F igual a F1 mais F2, que é igual a 2F1. Letra B, F igual a F1 mais F2, igual a 3F2. Letra C, F igual a F2, que é igual a 2F1, ou alternativa a letra D, F igual a F1, que é igual a F2. Olha só, eu havia dito que a segunda lei é a única que tem fórmula. A força aplicada a uma massa faz com que exista uma aceleração. A primeira lei de Newton diz, por exemplo, uma pedra que se estiver parada, vai ficar perpetuamente parada por inércia, não tem nada a ver com força, ou se ela estiver no espaço se locomovendo, vai se mover perpetuamente com velocidade constante. Já a terceira lei diz que toda força de ação gera uma força de reação. Nesse caso, a força F não produziu o movimento de ninguém. As cordas permanecem em repouso. O que significa dizer que a força aplicada aqui no dinamômetro vai ser uma ação. E a ação vai produzir uma reação. Então é preciso entender que a terceira lei diz que toda força produz uma reação. Na realidade, é importante levar em conta que os sistemas permaneçam parados, porque se eu aplicar força no objeto e ele entrar em movimento, eu vou pensar na segunda lei. Agora, se a corda não vai ser rompida, a força F aplicada no dinamômetro vai ter uma reação que é exatamente igual. A força aplicada indiretamente ao dinamômetro B vai gerar uma reação que é igual, e os sistemas vão permanecer em repouso, o que significa dizer que a força aplicada aqui vai produzir uma reação e a força aplicada na ação vai produzir uma reação. Logo, a força aplicada no dinamômetro B vai ser igual à reação do dinamômetro B contra a própria força F. Indiretamente, o outro dinamômetro vai ser puxado. Ele vai produzir uma reação. O sistema vai permanecer em equilíbrio, vai permanecer em repouso. A única alternativa que propõe a igualdade entre as forças, igualando a força F, tanto com a força F1, assim como também com a força F2, é a alternativa de letra D. Na letra D, ele supõe F igual a F1 igual a F2. Tudo bem? Agora vamos mais uma questão enviada para o Instagram Exatas com Francisco Medeiros, que caiu na FUVEST, Universidade de São Paulo, e ela diz o seguinte, ó. Numa cobrança de pênalti, o goleiro segurou a bola no peito. A bola tinha uma massa de 0,40 kg e alcançou o goleiro com a velocidade de módulo 20 metros por segundo. O choque durou um intervalo de 0,1 segundo. Qual a intensidade da força média que o goleiro aplicou na bola? Na realidade, como é que eu vou achar o resultado?
Se a gente pensa em força, a gente precisa da massa e precisa da aceleração. Portanto, a força é igual a massa vezes a aceleração. Professor, quanto vale a m, a massa? A massa sugerida está valendo 0,40 kg. Professor, eu não tenho a aceleração. Aí tem um problema. Ele disse que a bola chega com velocidade de 20 metros por segundo e a bola vai parar. Vai parar no intervalo de tempo de 0,10 segundos. Como eu vou achar a aceleração? Eu deixei escrito aqui 4 equações bem básicas. Eu tenho velocidade inicial valendo 20 e a velocidade final é 0, porque a bola vai parar no peito dele. E o tempo é 0,1. Ou eu vou marcar a utilização da equação de cima ou da equação de baixo. Se eu quiser utilizar de cima, eu vou dizer que a aceleração é variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Professor, qual é a variação de velocidade? Variação de velocidade significa velocidade final menos velocidade inicial. Professor, e o tempo? Seria instante final menos instante inicial. O que nós poderíamos chamar de variação de tempo? A gente vai considerar o evento a partir de um tempo inicial 0, o momento em que a bola vai atingir o peito do goleiro, né? Um tempo 0 para esse impacto e um tempo final valendo 0,10. Então a variação de tempo vai ser intervalo de tempo final menos intervalo de tempo inicial. Professor, quem é a velocidade final menos a velocidade inicial? Ora, se antes ele atinge o peito com a velocidade de 20 metros por segundo e isso acontece até parar, a velocidade final VF é 0 e a velocidade inicial VI é igual a 20. Se a gente subtrai 0 menos 20, a gente encontra menos 20 e dividido por 0,10 menos 0, que é igual a 0,10 ou simplesmente 0,1. Menos 20 dividido por 0,1, isso vai dar menos 200. O que significa dizer que a aceleração é igual a menos 200. Unidade de medida, metros por segundo elevado ao quadrado. Aí você diz assim, professor, por que você achou a aceleração negativa? É porque à medida em que o objeto entrou em movimento, a velocidade foi se tornando cada vez menor. Não é uma aceleração que a bola está sofrendo. A bola está sofrendo uma desaceleração. O valor do A será igual a menos 200 metros por segundo ao quadrado. E se a gente multiplica 0,40 vezes 200, a gente vai encontrar menos 80 newtons. Por que a força deu negativa? Porque a força teve sentido oposto ao movimento da bola. Se levarmos ao pé da letra o termo módulo, o número, a intensidade, a gente coloca as duas barras verticais e se o número é negativo, ele tende a se tornar positivo. Em módulo, a força aplicada é igual a 80 newtons de valor, tudo bem? Então a força de reação do peito do goleiro contra a bola tem valor de intensidade de módulo igual a 80 newtons, tudo bem? Eu espero que esse exercício tenha colaborado com seus estudos e, por favor, nunca se esqueça, apesar de todos os obstáculos, se mantenha focado, se mantenha perseverante. Pense como Napoleão Bonaparte, a vitória pertence ao mais perseverante, tudo bem? Te desejo muito sucesso, um forte abraço e tchau, tchau!